Esse meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos falando das grandes promessas de Deus para o seu povo, para o povo da aliança. Promessas estas que são extensíveis para nós, que também somos o povo da sua aliança. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Hoje nós vamos falar das promessas que estão no livro do Êxodo. E no livro do Êxodo, Deus dá promessa para um servo seu, um grande servo seu, de nome Moisés, que conduz o povo de Deus do cativeiro do Egito para a terra prometida, se bem que ele não entra na terra prometida com o povo, e também para o povo de Deus. Então nós vamos ver agora a aliança que Deus fez com Moisés e a aliança que Deus fez com o seu povo, antes de entrar no deserto e depois de entrado no deserto. Vamos lá então? Muito bem. As promessas de Deus, elas vão começar em Êxodo 3. Em Êxodo 3, nós temos uma passagem muito linda no capítulo 3, onde Deus fala com Moisés, né? E ele é chamado a falar com Deus, e Deus se apresenta para ele como uma voz que está numa sarça ardente no monte. E aí ele fala exatamente que ele está com os olhos e os ouvidos abertos para a aflição do povo. Isso está lá em 3:8 até o 12, né? Ele diz: por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa. Então, o que é que Deus está prometendo aqui? Depois o amado para com calma e lê, porque nós vamos ter aqui uma série de promessas. Quais são estas promessas? Basicamente, uma promessa grandiosa, que é a promessa do livramento, porque o povo estava sendo feito escravo no Egito. Lembrem-se que os filhos de Jacó sobem para o Egito por conta de uma grande fome. José é uma pessoa bastante importante no Egito, só que aquele faraó morre, outro faraó sobe ao poder, e aí o povo se esquece do que José tinha sido e do que José tinha feito pelos egípcios. E aí eles começam a ser assediados, eles começam a sofrer escravidão. Então Deus vê isso e ele promete o livramento. E ele se lembra da promessa que havia feito para Abraão, Isaque e Jacó, de dar-lhes uma terra boa, de uma terra espaçosa, de uma terra que mana leite e mel. O que significa isso? Era uma terra com fartura, era uma terra onde havia alimento, onde não havia falta de nada, onde eles teriam tudo do bom e do melhor. E Deus diz o seguinte: vocês são escravos aqui, mas quando vocês saírem, vocês sairão daqui levando presentes, porque o povo vai dar presentes para vocês. E esses presentes, amados, eles vão ser utilizados depois, mais tarde, se o amado lembra da história, esses presentes vão ser utilizados depois, mais tarde, inclusive para a construção do tabernáculo. Então, isso está aqui nesta passagem. Esta passagem também é importante porque, a partir do verso 14 do capítulo 3, Deus se apresenta para Moisés como um Deus único, como um Deus separado, como um Deus diferente. Ele se apresenta como Yahvé, aquele que é. Quem? Quem? Aquele que é. Diga ao povo que eu sou aquele que é, Yahvé. Então é essa a passagem aqui. E é aqui que Moisés então é chamado
para o seu grande ministério. Muito bem, e esta escolha, ele vai confirmar depois, não só em relação ao povo, mas também em relação ao próprio Moisés. Então, o que nós vemos não é só a promessa de libertação, a promessa de uma terra, a promessa que ele já havia feito para Abraão, Isaque e Jacó, e como o povo é descendente deles, então esta promessa seria para eles. Mas exclusivamente para Moisés, né, diz assim: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Então ele vai agora prometer para Moisés que lhe dará nas suas mãos maravilhas, para que ele possa conversar com Faraó e para que ele possa convencer Faraó a deixar o seu povo sair. É claro que isso não vai acontecer por aquilo que Moisés vai fazer, mas por aquilo que Deus vai fazer através de Moisés, que são as pragas que afligiram o Egito. E só depois do Senhor mandar todas estas pragas e de mostrar para o faraó quem é o verdadeiro Deus, quem tem poder, quem tem a majestade, é que aí, muito a contragosto, o faraó deixa Moisés sair com o povo. Portanto, é o poder de Deus que estava sendo manifestado ali. Em Êxodo 6:1, existe mais uma passagem de promessa. Ele vai 6, do 1 ao 8. E de novo, Deus vai dar a Moisés todas as instruções e uma por uma daquelas promessas que ele tem para os seus filhos, para o seu povo, né? Então ele vai dizer o que Moisés deverá fazer e, em contrapartida, quais são as promessas. Então Deus promete o livramento, ele já havia falado isso, então ele confirma o que ele havia falado no capítulo 3, agora ele confirma no capítulo 6, que ele seria conhecido de Deus pelo seu nome, né, e que haveria uma aliança para com ele. Eles serão o povo de Deus e ele será o seu Deus. Então, aqui nós temos uma promessa mais individualizada, uma promessa individualizada de aliança, uma promessa individualizada de conhecimento em relação ao nome e uma promessa individualizada de relação muito especial entre o povo de Deus e Deus. Então, Deus teria aquele povo como o seu povo e o povo teria Deus como o seu Deus. Portanto, esta relação. E ele confirma de novo a promessa da terra que ele tem para o seu povo. Muito bem. O que nós vemos em seguida é que, apesar de todas as maravilhas que Moisés faz na presença de Faraó, através de um poder que Deus lhe confere, ele pode fazer essas maravilhas. Apesar disso tudo, Faraó não se deixa convencer, ele não permite que o povo saia. Então, aqui, o que vai acontecer é que Deus vai ter que demonstrar, através das pragas, quem detém o poder, quem tem o poder na sua mão e quem define o destino das pessoas. Então, ele diz do 3 ao 5 do capítulo 7. Eu endurecerei o coração de Faraó, embora eu multiplique na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas, Faraó não vos ouvirá, como de fato não aconteceu, como de fato aconteceu, ele não ouviu, né? Então porei a minha mão sobre o Egito. Então o que vai acontecer aqui? Deus quebra esta ideia de que o faraó é poderoso. Lembrem-se, amados, que naquela época estes faraós
que eram os governantes do Egito, que eram os donos do Egito, eles não só se achavam, eles tinham esta ideia, eles se comportavam como, num primeiro momento, como filhos de divindades. Eles eram filhos de deuses. E num determinado momento em diante, eles se consideravam a própria divindade. Então, o que nós temos aqui é que um faraó estava se fazendo de poderoso, estava querendo que o seu poder prevalecesse. E Deus agora vai pôr a mão sobre o Egito, de tal maneira que o Egito, que era governado por um monte de deuses, o Egito, que era governado por um faraó que era um deus, era entendido como um deus, não tinha poder suficiente para enfrentar um dedinho sequer de Moisés. Quem dirá o poder de Deus? Então, Deus aqui, ele fala para Moisés que ele vai pôr as suas mãos sobre o Egito. Dura coisa é isso acontecer. E Deus vai mostrar maravilhas, não só para o poder do Egito, mas também para o seu povo, para que o seu povo conhecesse como Deus, como Senhor, como poderoso, como maravilhoso. Então, esta era a situação que nós temos aqui em Êxodo 7. Muito bem, agora nós vamos ver algumas passagens que são muito importantes. E agora, amados, vai aparecer uma condição. Deus está falando, então, eu darei, eu farei, eu te levarei, eu isso, eu aquilo. Mas até agora, ele não está colocando condições. Então, a partir deste momento, Deus começa a colocar condições para as suas bênçãos. Então, Deus está livrando o povo, Deus livra o povo, e agora ele começa a dar condições. Então, se isto acontecer, então eu farei exatamente desta forma ou daquela forma. Então, vamos ver aqui, por exemplo, o que está em Êxodo 15. Em Êxodo 15, nós vamos ver ali no verso 26. Olha só, Deus diz assim: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos. Então eu tenho que ouvir atentamente para saber o que está sendo dito, eu tenho que fazer o que é reto, eu tenho que inclinar os meus ouvidos com muita atenção e eu tenho que guardar todos os mandamentos. Se isso acontecer, se eu fizer tudo isso, o que Deus me fala? Nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Deus que te sara. O Deus que te sara. Então aqui ele está dizendo o seguinte: se você ouvir, se você cumprir, se você fizer desse jeito, você não vai ter problemas com doenças, com enfermidades, porque eu sou aquele que sara, eu sou aquele que cura. Tá? Em Êxodo 16, 4, ele diz mais uma coisa: eu vos farei chover pão dos céus. Ora, o que acontecia? Eu vou passar pelo deserto. Onde é que eu vou arranjar comida para aqueles milhares de pessoas que estão andando comigo, que estão saindo do Egito como cativos e estão indo para uma outra terra? Estou passando pelo deserto, eu vou comer o quê? Então Deus diz: eu vos enviarei pão dos céus. E eles não passaram fome nem um dia de todos os dias que eles passaram no deserto. Tá? Em Êxodo 19, 5 e 6, de novo, Deus coloca agora algumas condições para as bênçãos de Deus. 19, 5 e 6 diz assim: agora, se
diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade peculiar. Que significa isso? Significa dizer que aquele povo era tomado como propriedade de Deus. E como era propriedade de Deus, ninguém toca, ninguém rela a mão, ninguém vai mexer. Por quê? Porque eram propriedade de Deus. Amados, ninguém rela a mão em nós, ninguém toca na propriedade que é de Deus, porque nós somos a menina dos olhos de Deus. Ninguém toca a mão em nós, porque nós somos propriedade de Deus. Está escrito isso aqui, tá? Então, veja lá, além disso, né? Embora toda a terra seja minha, olha lá, vós me serei reino sacerdotal e nação santa. O que quer dizer então essa nação santa, esse reino sacerdotal? Quer dizer que nós seremos separados. Nós somos peculiares a Deus, nós somos propriedade de Deus. E como nós somos propriedade de Deus, nós somos separados. Nós não somos iguais aos outros. Nós não podemos querer ser igual a todo mundo, porque nós não somos iguais a todo mundo. Nós somos diferentes. Nós somos reino sacerdotal. Nós somos nação santa. Nós somos separados. Por quê? Porque nós somos propriedade deste grande eu sou, do grande eu sou, Yahvé. Além do mais, olha lá, finalmente, o que é que Deus fala em 23? No capítulo 23, tem uma passagem bem longa que vai do verso 20 até o verso 31, não 21, 31. Né? Então, Êxodo 23, do 20 ao 31. Então, olha lá, ele começa dizendo assim, ó, eu envio um anjo adiante de ti, para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não te rebeles contra ele. Então, amado, existe uma condição de aliança. Existe uma condição para sermos este povo separado, para termos esta proteção, para termos um Deus que nos promete as coisas. Deus diz que ele envia um anjo adiante de nós. E até hoje, para aqueles que guardam os seus mandamentos, aqueles que ouvem as suas palavras, a sua voz, até hoje, Deus tem um anjo que caminha à nossa frente. Ele vai abrindo os caminhos para nós, ele vai preparando os caminhos para nós, ser e somente ser. São as condições da aliança, são as condições da promessa. Nós guardarmos aquilo que ele está a nos dizer. Então, ele vai nos guardar, ele vai nos proteger, ele vai combater os inimigos, os nossos inimigos, e ele vai lançar fora os inimigos. O que quer dizer isso? Quer dizer que estes nossos inimigos, não é que eles não vão existir, eles vão existir. Mas Deus estará conosco nos guardando e combatendo, ou conosco ou por nós, porque às vezes nós combatemos também. Às vezes Deus combate por nós e a gente nem vê o combate, a gente só vê quando a coisa já aconteceu e que nós fomos guardados, que nós fomos libertos daquele problema. Ele vai abençoar nos dando pão e água, ou seja, não vai faltar alimento, não vai faltar provisão. Aqui o pão é mais do que pão, a água é mais do que água, no sentido de que nada nos faltará. Ele nos dará posteridade, nós teremos futuro e ele nos dará uma terra. Nós ainda estamos esperando uma terra especial que não é Canaã, que não é esta terra prometida que ele já deu para aquele povo, né? Mas uma outra terra, uma terra prometida que ainda está por vir e que nós, com certeza, habitaremos na sua presença
e à sua mesa. Amém, amados? Bons estudos!